Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma análise detalhada dos nossos dados. Hoje a gente vai mergulhar direto no painel do concurso 1250 da Loteca. E olha, o cenário está simplesmente eletrizante. A rodada mal começou e já tivemos, digamos assim, um verdadeiro terremoto nos bilhetes depois de só 4 partidas finalizadas. Vamos dar uma olhada nas estimativas que estão rolando em tempo real e ver quem ainda está na briga pelo prêmio principal. Bora direto para os números. E para começar, dá uma olhada nesse número aqui, 5.497. Pois é, o que deixa a gente de queixo caído é a agressividade dessa queda. Pensa comigo, a gente está tirando uma foto do painel depois de apenas 4 jogos encerrados de uma grade inteira. E o total de apostas que continuam vivas, sabe, aqueles bilhetes que ainda têm a chance real de cravar os 14 pontos, despencou para a exata 5.497. É um corte brutal. A grande maioria dos cartões simplesmente evaporou nas primeiras horas da rodada. Isso só prova aquela velha máxima do futebol, né? A teoria antes do jogo é uma coisa, mas quando a bola rola, a imprevisibilidade entra em campo com tudo. E para colocar isso numa perspectiva ainda mais louca, olha a base dessa nossa estimativa. O concurso começou com mais de 1.400.000 apostas estimadas, quase 1,5 milhão de bilhetes iniciais. O contraste é, assim, gritante. A gente começou com uma montanha gigantesca de esperanças e num piscar de olhos sobre um grupo minúsculo de menos de 5.500 sobreviventes. É literalmente a dizimação de uma base inteira acontecendo ao vivo na nossa frente. Isso mostra pra gente o quanto é difícil manter um bilhete intacto quando a realidade dos gramados resolve fugir completamente da lógica. Mas afinal, o que causou essa queda tão absurda? Bom, a resposta é simples e atende pelo nome de zebras. Elas decidiram passear soltas, totalmente à vontade, logo nesse comecinho de rodada. Primeiro a gente teve aquele empate em 2-2 entre Fluminense e Vitória. Olhando as tendências antes do jogo, quase ninguém imaginava que Vitória conseguia arrancar esse empate jogando do jeito que jogou. Só aí, milhares de palpites já foram para o espaço. E logo do lado tem a derrota do Bahia em casa para o Cruzeiro por 2-1. O Bahia era o grande favorito ali e carregava a preferência de muita gente, então esse tropeço nos próprios domínios foi uma zebra e tanto. Quando esses times que o público confia muito acabam tropeçando juntos, o efeito cascata é imediato, não tem jeito. E para fechar o cenário dessas 4 primeiras partidas finalizadas, a gente ainda teve mais 2 resultados complicados. O Coritiba empatando em 2-2 com o Internacional e lá na Europa outro 2-2, dessa vez entre Real Sociedade e Betis. Agora repara num detalhe estatístico super interessante dessa abertura. A gente não teve uma única vitória de time mandante. Sério, nenhuma. Foram 3 empates e uma vitória do time visitante. Todo mundo sabe que em concursos de palpites a galera adora apostar na coluna do time da casa, né? É quase instintivo. Então começar com 3 igualdades e um visitante vencendo, olha, é a tempestade perfeita para varrer a esmagadora maioria dos participantes. Foi um começo totalmente fora da curva. Toda essa matemática implacável fica muito fácil de visualizar quando a gente olha para o nosso funil de ganhadores. Imagina aquele topo bem largo recebendo quase 1,5 milhão de apostas no início. Só que, conforme a bola foi rolando e o juiz apitava o fim desses 4 primeiros jogos cheios de surpresa, o funil deu uma funilada, digamos, bem violenta. Lá no gargalo, espremidas, ficaram só aquelas 5.497 apostas vivas que a gente comentou. E o legal desse conceito do funil é que ele não filtra só os números, sabe? Ele filtra o comportamento humano. Ele barra quem foi na segurança da maioria e deixa passar só aquela galera que teve a ousadia de prever os empates ou que conseguiu combinar exatamente onde as zebras iam aparecer. É a realidade nua e crua do futebol, separando a multidão de um grupo bem seleto. E se a gente continuar descendo até o finalzinho desse funil, a gente bate nessa projeção aqui que chega a ser solitária, o número 25. O que é isso? Bom, analisando as tendências de escolhas lá na base de dados da Brain Match para os jogos que ainda faltam, essa é a estimativa final de ganhadores. Trocando em miúdos, se a partir de agora a loucura acabar, nenhuma zebra der as caras e todos os times favoritos confirmarem as expectativas, o sistema calcula que o prêmio máximo vai ser rachado entre mais ou menos 25 pessoas. É um grupinho minúsculo, né? Principalmente se a gente lembrar daquela imensidão do começo. Isso serve como um termômetro estatístico para mostrar o que deve acontecer se a lógica, de agora em diante, assumir o controle do jogo. Só que, gente, tem um detalhe gigantesco que a gente não pode esquecer de jeito nenhum. Ainda faltam 10 partidas. 10! E o futebol, bom, a gente sabe, é a imprevisibilidade em forma de esporte. Pensa bem, se bastaram 4 joguinhos para derreter quase 1,5 milhão de bilhetes de deixar só menos de 6 mil, imagine o estrago que 10 jogos inteiros ainda podem fazer.
A chance de todo mundo seguir a cartilha e só dar favorito daqui para frente é quase nula. Sempre tem uma expulsão inesperada, aquele gol chorado nos acréscimos, uma virada dramática. Então, essa própria natureza imprevisível garante que o funil muito provavelmente vai ficar ainda mais apertado. A cada apito inicial é uma nova ameaça e um novo teste de sobrevivência para esse pequeno grupo. E aqui eu preciso fazer uma pausa super importante para um aviso técnico. A gente tem que separar muito bem o que são as estimativas da Brainmatch dos dados oficiais da Caixa Loterias, tá? Todos esses números fascinantes que a gente está destrinchando aqui, as 5.000 apostas vivas, a projeção de 25 ganhadores, tudo isso é um cálculo avançado baseado nas tendências de escolhas dos lotequeiros em tempo real. É um privilégio enorme ter esse raio-x enquanto a rodada está pegando fogo, mas são aproximações estatísticas. O rateio final mesmo e os números cravados oficiais, a gente só vai saber quando a Caixa publicar o resultado, lá depois do término do último jogo. Então pensem nisso como um mapa de calor incrível do momento e não como veredito final. O que deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha pro resto do fim de semana. Será que as zebras vão continuar atacando nesses 10 últimos jogos? Porque se a abertura do concurso já foi implacável desse jeito, qual é o limite para surpresas que ainda estão guardadas por aí? Com as apostas ativas caindo tanto logo de cara, a atenção a cada bola na rede vai ser simplesmente indescritível. Será que o funil vai apertar tanto a ponto de coroar um único ganhador? Ou quem sabe, o prêmio chega até a acumular? Vou deixar essa provocação no ar para vocês. A grande magia de analisar esses dados é justamente entender a história que eles contam enquanto a bola rola. Então fiquem de olho nos gramados, acompanhem os resultados e vejam como a matemática vai ter que dançar conforme a música imprevisível do futebol. Um grande abraço e até a próxima análise.